Olá, meus irmãos e meus amigos do canal Retorno da Glória. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo habite em cada um de vocês. Amém? Bom, hoje eu gostaria de meditar rapidamente num texto que se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 12, e que nos diz o seguinte: Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Bom, desde os nossos primeiros pais, todas as gerações de crentes aguardaram ver o dia do Senhor. E lá no livro Patriarcas e Profetas, nós lemos que a própria Eva já esperava que o seu primeiro filho, Caim, fosse o Messias que esmagaria a cabeça da serpente, trazendo assim remissão à raça humana. Contudo, muitas vezes as palavras proféticas não são compreendidas a princípio e só com o decorrer do tempo elas podem ser melhor analisadas e, na maioria das vezes, somente após o seu completo cumprimento é que todos os enigmas da profecia são então decifrados. E assim, foi lá com o primeiro advento do Salvador, o qual, embora profetizado em todo o Antigo Testamento, ele só foi realmente compreendido após a morte e também a ressurreição de Jesus. E no tocante ao segundo advento de Cristo, também não é diferente, pois os primeiros apóstolos e também os primeiros discípulos aguardavam a vinda do Senhor para os seus próprios dias. Contudo, como está escrito, há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso está em 2 Pedro, no capítulo 13, versículos 8 e 9. E, embora a compreensão desses versículos não está realmente nos dizendo que Jesus só virá quando todos se arrependerem, pois isso seria, na verdade, uma controvérsia, sendo que a própria Bíblia fala de pessoas não arrependidas no momento da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas esses versículos nos direcionam o pensamento na questão de que Deus não retarda a sua promessa, mas sim, Ele tem um tempo estabelecido para o cumprimento da mesma. Contudo, mesmo tendo esse tempo pré-estabelecido para o cumprimento da sua promessa, ainda assim, desde o princípio do grande conflito, o Senhor tem sido paciente para cada ser humano e para cada geração, a fim de que todos os indivíduos que quiserem pudessem então chegar ao arrependimento em vez de morrerem perdidos. Mas, irmãos, ainda que nós acreditamos que o Senhor pré-estabeleceu um tempo para o seu retorno, diferente das demais denominações cristãs, nós não cremos que Deus de forma arbitrária estabeleceu o dia, a hora e o minuto que ele regressaria e que isso não poderia ser alterado, pois, tendo o espírito de profecia, o qual Deus disse que seu povo remanescente dos últimos dias teria, então vemos em alguns textos e acreditamos que o avançar e também o retroceder espiritual do povo de Deus pode adiantar ou refrear a sua entrada na Canaã celestial, assim como a entrada do povo de Israel poderia ser abreviada ou não da Canaã terrestre. E, abrindo aspas, eu pergunto: por que alguns adventistas ainda insistem em dizer que Cristo não abreviaria sua vinda ou não retardaria ela? Pois, se um adventista chegar à conclusão de que Jesus não pode abreviar ou retardar a sua volta, é porque essa pessoa ou ela não lê o Espírito de Profecia, ou porque ela deixou de acreditar no Espírito de Profecia. Mas, enfim, embora não podemos dizer o dia e a hora da volta do Senhor Jesus, não temos dúvida alguma de que desde 1844 iniciou-se o juízo investigativo no céu e por conta disso, meus irmãos, não temos mais milênios de conflito nessa terra, pois verdadeiramente
temos entrado no tempo do fim. E além disso, assim como Deus estabeleceu uma semana de 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, e assim como os hebreus cultivavam o campo por 6 anos e deixavam a terra descansar no 7º ano, da mesma forma, o espírito de profecia também faz referência de que o conflito durará 6.000 anos e após isso, ou seja, no 7º milênio, Satanás estará preso sem poder tentar a ninguém nessa terra a qual estará desolada por conta da volta de Jesus. E, amigos, embora colocarmos 2027 ou 2031 como sendo o ano da volta de Cristo, provavelmente trará uma nova decepção, ao mesmo tempo, negarmos que a questão dos 6 milênios de conflito é verdadeira, também é um outro extremo, pois enquanto uns que acreditam piamente que 2027 ou 2031 é a data limite, acabam então pendendo para o extremo do sensacionalismo, aqueles que desconsideram a questão dos 6 milênios pendem para o extremo da incredulidade. Portanto, embora não caiamos no sensacionalismo, tenhamos a certeza de que o conflito está prestes a terminar. E sendo assim, sabendo que a noite vem chegando e que logo virá o tempo no qual não haverá mais tempo, como povo de Deus, temos agora a obrigação de abandonarmos definitivamente as obras das trevas. E, meus irmãos, as obras das trevas são muitas. Em conforme vamos nos revestindo das armas da luz, vamos compreendendo melhor quais são as obras que individualmente devemos abandonar. E é bem possível que muitos de nós já vencemos várias obras das trevas, mas não estamos realmente avançando na luz e por isso nossa percepção do que é trevas e do que é luz pode estar embaçada nesse momento. E esse anuviamento da visão espiritual é muito perigoso, pois enquanto podemos estar nos gabando de que vencemos o apetite por não avançarmos na luz, podemos ao mesmo tempo estar cheios da vaidade espiritual e do farisaísmo sem compreendermos isso. E enquanto podemos estar nos gabando de termos vencido as obras da ignorância, porque somos conhecedores das profecias bíblicas, podemos ao mesmo tempo estar defendendo um adventismo e também um cristianismo adulterado, sem estarmos nos dando conta disso, não é verdade? Portanto, meus amigos, nós devemos nos revestir das armas da luz. E as armas da luz só possuem aqueles que estão avançando na verdade presente e, como o próprio Jesus é a verdade, para realmente abandonarmos as obras das trevas e nos revestirmos com todas as armas da luz nesses últimos momentos da história do grande conflito. Nós devemos então avançar no estudo da pessoa e também das obras do Senhor Jesus Cristo, como nunca antes nós fizemos, porque quanto mais estudarmos sobre o caráter e também sobre a vida de Jesus, mais facilmente vamos detectar quais são as obras das trevas que ainda existem em nossas vidas e que nos estão impedindo de avançarmos no caminho o qual nos preparará para o selamento de Deus. Bom, irmãos, realmente a noite vai mais alta do que nós realmente podemos compreender. Portanto, paremos com o orgulho e também com a vaidade espiritual. Paremos de sentir aquele prazer em julgar e condenar os nossos irmãos. Paremos de sentir prazer nas críticas e também nas condenações e busquemos sentir prazer na oração intercessória, no clamor em favor da vida daqueles que estão tropeçando na verdade e escandalizando a mensagem dos 3 anjos. Veja, nós temos estudado as profecias e através delas nós já podemos virtualmente ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Mas em contrapartida, se nós não nos revestirmos das armas da luz e se nós não nos revestirmos verdadeiramente de Cristo, seremos então semelhantes àqueles
quase 10 mil soldados de Gideão, que só porque não estavam contados entre os tímidos e os medrosos que voltaram para casa, eles pensaram que estavam então preparados para a batalha, mas na verdade eles não estavam. E se formos fazer uma analogia, o fato é que apenas 300 daqueles soldados estavam realmente buscando se revestirem das armas da luz, e somente 300 soldados, divididos em 3 companhias, puderam então tocar as trombetas e darem o alto clamor daquela época. E naquela história de Gideão, fica então o exemplo para nós de que não fazer parte dos tímidos e dos medrosos da igreja não é garantia de que estamos realmente preparados para o conflito. Portanto, se queremos fazer parte do grupo que dará o alto clamor, revistamo-nos agora do Senhor Jesus Cristo, o qual é o único que pode mostrar nossas falhas de caráter para que as abandonemos enquanto ainda não chegou completamente a noite. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. E o meu desejo e também a minha oração é que a luz de Cristo ilumine a mente e também o coração de cada um de nós, para que não andemos em trevas, mas sim na luz que nos conduz à eternidade. Amém? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.